Nos próximos passos, nós vamos criar duas cenas. Cenas são recursos que têm algumas similaridades com as vistas, mas, por outro lado, tem alguns recursos adicionais. As vistas nos permitem registrar apenas a posição do observador, para onde ele está olhando, e qual o ângulo de visão. As cenas, por outro lado, nos permitem registrar esses três elementos das vistas e ainda registrar ou gravar de uma forma permanente quais os layers se encontravam ativos ou invisíveis no momento da criação da cena, bem como quais os clipping planes estavam ou não ativos de igual modo no momento da criação da cena. Para fazer essas duas cenas, nós vamos, em primeiro lugar, esconder o layer, que é o layer terreno. Para isso, vou fazer com que qualquer outro layer se torne o ativo e vou tornar invisível o layer terreno. Isso porque eu não quero que o tamanho do terreno ou as linhas do terreno sejam transferidas para a planta baixa e corte na produção dos meus documentos de projeto. Eu quero apenas os elementos do edifício. Como o meu terreno é um pouco maior, as linhas deste meu terreno seriam transferidas se eu não o tornasse invisível. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora para a criação de uma cena que eu vou chamar de planta baixa do térreo é ativar aquele clipping plane que nós havíamos criado, planta baixa do térreo. Em seguida, vou mudar a minha visualização, mudando o meu ponto de vista, utilizando a barrinha de visualizações. Lá em cima, vou selecionar Top, vou utilizar o Zoom Fit All e vou me afastar um pouquinho, apenas para dar espaço nessa minha vista, ou minha cena, melhor dizendo, quando eu chegar lá na minha planta baixa, para que eu tenha espaço em volta para a colocação das minhas cotas e anotações. Tendo feito isso, em primeiro lugar, apenas para facilitar o meu trabalho, eu vou salvar essa vista na palheta Views, como uma vista propriamente dita. E eu vou então clicar no botãozinho verde com o sinal de mais e vou dar um nome àquela vista que foi criada de planta baixa do térreo. Tendo feito isso, vou proceder e salvar isso como uma cena, onde eu não estou apenas gravando o ponto de vista do topo, como eu estou vendo aqui agora, mas eu estou gravando também o fato de que, por exemplo, o layer terreno está invisível e também estou registrando ou gravando o fato de que o clipping plane planta baixa do térreo está ativo. Se ele não estivesse ativo, a minha vista não seria esta, seria como que uma vista de cobertura. Não é isso que eu quero produzir. É uma planta baixa de térreo, então eu vou deixar ativo o clipping plane planta baixa de térreo.
Para salvar a cena, vou abrir a palheta Cenas ou Scenes, vou clicar no botãozinho com o sinal de mais, vou nomear essa cena com o nome análogo, planta baixa do térreo. Clique em qualquer lugar para confirmar essa nomeação. Vou salvar o arquivo. Vou travar a minha cena aqui com esse cadeado que fica laranja e vou tornar a minha cena inativa. Por quê? Porque a cena, ao contrário da vista, se ela estiver ativa, ela vai continuar gravando as alterações que você, porventura, faça em seu ambiente de trabalho. Então, para que nada mais seja gravado, eu desativei a cena após salvar o arquivo e travar a cena. Bom, agora vou proceder e repetir o procedimento para a construção de um corte transversal. No primeiro momento, vou lá em cima, próximo do botão Top, e vou selecionar Vista Tridimensional. Percebo que, na situação em que eu me encontro agora, eu ainda tenho ativo o Clipping Plane planta baixa do térreo. Vou torná-lo inativo. Tendo feito isso, vou ativar o Clipping Plane corte transversal. Depois de fazer isso, vou colocar a minha vista numa vista lateral. Essa vista chamada de left, que corresponde à vista frontal daquele plano de seccionamento. Vou usar o comando Fit All como auxiliar e vou me distanciar um pouco, apenas mais uma vez para dar espaço quando eu chegar lá nas minhas pranchas para colocar cotas e anotações ao redor deste desenho. Vou, como fiz antes, salvar isto como vista, que eu vou chamar de corte transversal. Tendo feito isso, vou proceder ao salvamento da cena. E, nesse caso, mais uma vez, eu vou estar salvando todos os elementos dessa vista, junto com o fato de que o Clipping Plane corte transversal se encontra ativo, e também todos aqueles outros layers que se encontram configurados na minha paleta Layers vão permanecer no estado atual no salvamento dessa cena, que eu vou dar um nome de corte transversal também. Clique em qualquer lugar para confirmar. Salvo o arquivo. Vou travar a minha cena e vou desativá-la. Agora, eu posso utilizar essas cenas e chavear entre uma e outra. E eu vou ter sempre os mesmos layers ativos no momento do salvamento de cada uma dessas vistas, assim como os Clipping Planes. Percebam que quando eu
chaveio entre corte transversal e planta baixa do térreo, mudam também os clipping planes que se encontram ativos. Vou sair desse último modo de visualização, que é com a cena corte transversal ativa, vou desativá-la. Vou voltar a visualizar tridimensionalmente. Posso escolher qualquer outra vista. Posso, inclusive, fechar o corte transversal. Das vistas que eu havia salvo antes, posso, por exemplo, selecionar externa, aérea, frontal. Vou salvar o meu arquivo e vou deixá-lo aberto, apenas estrategicamente. Não precisaria necessariamente ter o meu arquivo aberto para produzir o que eu vou fazer nos próximos passos. Para que eu possa produzir, então, pranchas contendo planta baixa, cortes, elevações e qualquer outra representação ortográfica, eu vou ao menu File e vou agora selecionar um outro tipo de ambiente que até agora nós não havíamos utilizado, que é o Layout Project. Quando eu seleciono New Project, eu automaticamente estou abrindo um novo arquivo de modelagem tridimensional. Quando eu abro New Layout Project, eu estou abrindo um outro tipo de arquivo que me permite documentar o meu projeto. Não modelar, mas documentar. Isso pode ser feito tanto a partir do zero, quanto a partir de um modelo tridimensional já existente. E nós vamos sempre trabalhar com a segunda opção, que é, a partir desse modelo que vocês veem na tela, por exemplo, produzir planta baixa, corte e elevação. Clique então em New Layout Project, aparece essa caixinha de diálogo. Algumas coisas já estão pré-definidas conforme eu já queria, porque eu já usei esse ambiente recentemente, mas pode ser que no caso de vocês se encontre diferente. Eu vou dar um nome ao projeto, que eu vou chamar de Edifício Modernista. Vou deixar as unidades em centímetros. Vou me certificar de que aqui em Standard Paper Size eu vou ter ISO A4. Se esse não for o seu caso, coloque em ISO A4, na página 4, padrão. E vou aceitar os outros defaults, sem modificações. Vou clicar em OK. E isso vai me levar finalmente a um outro ambiente de trabalho que nós não havíamos ainda trabalhado com ele. Percebam que muda a barrinha de ferramentas, muda o workspace. Nós agora estamos naquele último, o quarto, ou melhor, o quinto workspace, que é o layout, que aparece desabilitado quando nós estamos no modeling, no ambiente de modelagem. E tendo feito isso, eu já tenho aqui o esboço de uma prancha tamanho A4. E agora nos resta inserir os elementos que nós queremos trazer do modeling. E eu vou então fazer isso usando um comando que eu encontro lá na barrinha Content, conteúdo, que é o comando frame. O frame me permite criar uma janela de visualização, como se eu estivesse aqui vendo uma certa vista lá do modeling,
sempre naquela mesma posição, gerando assim, então, uma projeção ortográfica a partir do modelo. Tendo selecionado, então, o frame, eu vou definir o tamanho desse frame com 2 cliques. Vou colocar mais ou menos assim, mais ou menos como que a largura do frame seja metade da prancha, que repetindo é uma folha de A4. Depois, quando eu solto, clico e solto, aparece essa janela me perguntando algumas coisas. A primeira delas é qual é o arquivo. Eu vou clicar aqui na setinha Open in Recent Files. E ele automaticamente vai colocar no topo da lista o último arquivo do modeling que eu utilizei, que é esse aula 6 inicial. Clico nela, aparece uma pré-visualização aqui no canto superior esquerdo. Nesse canto daqui, vou selecionar uma opção que não é a primeira, que não é das vistas. Lembrem-se que nós criamos cenas, então eu vou selecionar aqui Use Project Scene. Se esse arquivo que eu selecionei contém cenas, então aqui embaixo elas vão aparecer nesse menu. Eu vou deixar a seleção que já está feita, que é a planta baixa do térreo, como uma corrente, e vou definir aqui a escala do meu desenho. Como eu quero imprimir numa prancha tamanho A4, eu vou colocar numa escala menor do que de 1 para 50. Vou colocar 1 para 100. Clique em qualquer lugar para confirmar. E uma última modificação que eu vou fazer, eu vou mudar o número de casas decimais, onde aparece Number of Decimal Places. Eu não quero 4. Digamos que eu esteja satisfeito com apenas uma casa decimal. Clico em qualquer lugar fora daquele campo para confirmar e percebam que todas as minhas medidas já foram ajustadas para esse número de casas decimais. Clico OK e tenho aí então o resultado da minha planta baixa já inserida, incluindo as achuras. Agora vou proceder à criação do meu corte. Para isso, vou utilizar mais uma vez o frame, ele já está selecionado. Vou clicar mais ou menos por aqui e vou criar uma janela de tamanho aproximadamente ao mesmo da janela aqui ao lado. Clico para confirmar o tamanho e mais uma vez ele vai abrir aquela janela. Eu vou de novo repetir as operações, é sempre bom confirmar novamente a releitura do arquivo que contém as informações originais, mesmo que ele já esteja selecionado, faça isso para você forçar o programa a reler as informações daquele arquivo. Mais uma vez vou utilizar Use Project Scene. Nesse caso, vou usar o que está no final da lista e não no começo, que é o corte transversal. Aqui onde eu tenho 1 para 50 como escala, de novo vou colocar 1 para 100. E onde eu tenho 4 casas decimais, vou colocar uma casa decimal. Vou clicar em OK. E aí eu tenho o meu corte. Bom, tendo feito isso, vou salvar o meu arquivo, que neste caso vai ter um novo formato, ou melhor, uma nova extensão. No caso da modelagem,
aparece a extensão FMZ como do arquivo principal. No caso do layout, aparece FML, FOAMZ Layout. Vou clicar em Save para salvar o meu arquivo. E agora vou procurar explorar alguma coisa que é muito importante quando se cria projeções ortográficas a partir de um modelo tridimensional. Esse modelo tridimensional e essas representações ortográficas continuam ligadas, linkadas. Então, qualquer modificação que eu fizer lá no arquivo de modelagem, da próxima vez em que eu abrir ou retornar ao arquivo do layout, como este, aquelas modificações vão ser atualizadas. O programa vai me pedir para confirmar essas atualizações. É uma opção minha, mas é razoável e prudente que você sempre aceite essas modificações. Então, vou deixar esse arquivo aberto e vou retornar lá a minha outra janela, que é a janela do aula 6 inicial 2, que é o arquivo que eu vinha utilizando anteriormente. A partir do momento em que eu retorno ao Modeling, eu também retorno ao Workspace do Modeling. E vou fazer uma modificação bastante simples, para que não pese muito no meu processamento, da seguinte maneira. Vou modificar o meu modelo, colocando primeiro em vista de topo. Vou aplicar um Fit All. Vou me afastar um pouquinho para ter mais espaço de manobra. Vou mudar a minha visualização para o wireframe. Vou selecionar o comando pick, se ele ainda não estiver selecionado. E com este comando ativo, vou mudar o nível topológico da minha seleção. A minha seleção não vai ocorrer mais de forma automática. Eu quero, por exemplo, selecionar apenas pontos. Clico então em Points. E vou traçar uma janela nessa região daqui. Selecionando todos os pontos aqui da borda da laje de piso, da laje da varanda, porque elas estão se sobrepondo, e todos os pontos daquele guarda-corpo. Se eu arrastar esses pontos em uma certa direção, os objetos aos quais eles pertencem vão ser esticados nessa direção, porque com eles virão segmentos e faces e, por conseguinte, volumes. Pense que é como se eu simplesmente estivesse esticando essa borda desse edifício. Para isso, vou utilizar o comando Move, vou me certificar de que eu não estou copiando e vou clicar na minha área de trabalho e mover nessa direção uma certa quantidade. Por exemplo, por volta de 60 centímetros. Tendo feito isso, volto ao pick, clico na área de trabalho, desseleciono e volto o meu nível topológico do pick para auto pick ou alta seleção. Se eu nada fizer em termos de salvar esse arquivo, nada vai acontecer. O layout não vai identificar a mudança. Mas se eu salvar, clicando aqui, quando eu for retornar ao layout, vai acontecer o seguinte. Vou voltar lá em Window, Edifício Modernista FML, que é o FOAMZ Layout. E imediatamente
antes de me permitir visualizar a área de trabalho do layout, ele vai abrir essa janela. Essa não é uma janela informando um erro. Não clique aqui para fechar simplesmente sem ler o que está sendo solicitado para você. Perceba que ele está dizendo aqui que existe um arquivo linkado a esse arquivo de layout e ele está aqui selecionado para ser sincronizado. Então nós vamos aceitar isso. Perceba que a nossa varanda aqui vai aumentar, assim como vai aumentar também no corte. Então vou colocar na posição que se encontrava antes, vou clicar em OK e vou aguardar alguns segundos. Percebam que foi feita a atualização, que a varanda se tornou mais generosa aqui ao nível do térreo e que a mesma modificação aparece no corte. Essa é uma característica muito importante na modelagem tridimensional, porque ela nos permite manter a consistência dos nossos documentos. Eu posso sempre trabalhar no modelo, fazer as minhas modificações que elas automaticamente vão ser reproduzidas nas minhas pranchas que contenham plantas baixas, cortes e elevações. Vou salvar o arquivo, com isso garantindo que as minhas informações estão devidamente atualizadas.